Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Livre para todos os públicos. Olá, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual, papo com o Zé, de novo aqui num grande estilo. 22 de abril, dia do descobrimento no Brasil, né? Vou até cantar uma musiquinha para vocês, que foi sucesso, cantarolar um trechinho, de Lamartine Babo, torcedor do América, grande compositor de músicas de carnaval, de festas juninas e tal, e era de uma ironia atroz, então ele fez uma música no Carnaval de 34, que na voz do Almirante, que era conhecido como a maior patente do rádio, que dizia: quem foi que inventou o Brasil? Foi seu Cabral, foi seu Cabral, 2 meses depois do Carnaval. Então, descobrimento do Brasil, a gente vai falar, não vamos falar, vamos só citar aqui, porque nós temos muita coisa para falar e coisas muito graves. Dei essa quebradinha aqui, mas a seriedade é que predomina nos dias de hoje, menos pelos lados do Capitão Corona. Esse é um caso perdido, ele e aqueles que o cercam e o que o idolatram também. A situação cada vez piora mais, eu tenho números novos que eu vou passar a seguir, o Ministério da Saúde já divulgou hoje mais cedo, mas o que está deixando muita gente consciente, muita gente que está em casa, muita gente que está respeitando o isolamento, né, o distanciamento, é o número de pessoas que está saindo às ruas. Em todos os lugares, em todos os lugares. E muitos desses lugares, com aval dos governadores e com incentivo, é claro, do Capitão Corona. É impressionante isso. Os governadores de Santa Catarina, do Distrito Federal e de Minas já estão abrindo, não só fazendo fechando os olhos para isso, como incentivando e vão reabrir muito antes do tempo previsto do que seria necessário para que a gente tivesse mais condições de enfrentar a pandemia. Na hora que faltar de vez, porque está quase no talo, leitos de UTI nos hospitais, aí que eu quero ver o que vai acontecer. E esses aí, seguidores do Capitão Corona, esses governadores que estão puxando o saco dele, tentando abrir muito mais cedo, liberar muito mais cedo, acabar com a quarentena, eu quero ver o que vai acontecer. Aqui em São Paulo, o governador Engomadinho de São Paulo está até fazendo um trabalho, vamos dizer assim, digno, né? Ele deu uma entrevista coletiva hoje e disse que vai haver um início de uma retomada gradual a partir do dia 11 de maio, a partir do dia 11. Mas não é tudo de uma vez, nem todas as cidades de uma vez. Vai ter cidades, depende também do número de leitos e UTI que cada cidade tem, o número de infectados onde existe cada cidade. Então isso vai se dar a partir do dia 11. A Secretaria do Estado prevê que no início de maio a gente já tem aqui em São Paulo 3 mil mortos. Então tem que tomar muito cuidado com essa coisa gradual, vai abrir, sei lá o quê, porque aí já vira zona de vez. Porque as pessoas, para desrespeitar, é um negocinho desse só. Já estão desrespeitando, sem nenhum aval do governo de São Paulo. Você imagina na hora que não vai ser gradual coisa nenhuma. É um absurdo que isso aconteça, mas fazer o quê, né? Eu vou dar no Amazonas a situação é dramática. Eu vou falar já de Amazonas. Como eu falei hoje, 22 de abril, descobrimento do Brasil. Essa música que eu cantarolei, ela tem um erro. Ela fala dia 21 de abril, que é dia de descoberta do Brasil. Na verdade, foi dia 22. E hoje é o Dia da Terra também, Dia Mundial da Terra, uma data criada para debater avanços, né, e agressões também, dificuldades no desenvolvimento sustentável do planeta. No programa de hoje a gente vai falar mais do Dia da Terra e tem muita efeméride interessante hoje.
Até o Kaká está fazendo 38 anos. O Kaká é jovem, podia estar jogando ainda. Jogou lá nos Estados Unidos um pouco no final da carreira, mas está aí, né? Kaká, 38 anos, mas tem muito aniversariante interessante hoje. Vamos aos números divulgados agora pelo Ministério da Saúde. Ontem eram 2.741 mortos. 2.741 mortos. Hoje, o número divulgado agora já passou para 2.906. 2.906 pessoas mortas, já beirando a casa dos 3.000 mortos. O total de casos de infectados, de gente infectada no país, saltou de 43.079 para 45.757. Vou repetir. Saltou de 43.079 para 45.757. Em São Paulo, que vai fazer essa abertura gradual, da retomada gradual da atividade a partir do dia 11, já são 1.134 mortos. Eu falei, a Secretaria de Saúde estima que por volta do início do mês de maio, daqui a uns 15 dias talvez, o número possa chegar a 3.000 mortos aqui só em São Paulo. No Rio de Janeiro, onde a situação dos hospitais está ficando dramática, já são 490 mortes. Pernambuco, 282. Mas vou falar agora de Manaus. A situação de Manaus é a mais terrível. O número de pessoas, deixa eu ver até aqui, são 207 mortes. Foi o 13º estado a identificar o primeiro caso do Covid-19. Demorou a chegar lá, e quando chegou, está essa tragédia toda. 40 dias depois do primeiro, a taxa de mortalidade no Amazonas é a pior do Brasil. 45 mortes por milhão de habitantes. Não há lugar mais no cemitério. Nós temos imagens aí do cemitério, imagem triste, muito triste, né? Do cemitério em Manaus. Cemitério em Manaus. Os caixões estão sendo colocados em covas, uma do lado da outra, porque não tem onde enterrar. É uma tragédia que está acontecendo em Manaus. No Rio de Janeiro, a situação também não está boa. A cada 3 minutos e meio, isso aconteceu anteontem, foi uma pessoa infectada. O recorde anterior, isso foi de anteontem para ontem. O recorde inferior era pelos dias 16 e 17 de março. Tá? Vários infectados e doentes estão sendo transferidos para hospitais de outras cidades fora do Rio de Janeiro, como Volta Redonda, por exemplo. 24 dos municípios fluminenses ainda não haviam registrado nenhum caso da Covid-19, ainda bem. Mas o Rio de Janeiro, o foco é terrível. E, hoje pela manhã, o Capitão Corona, mais uma vez, olha, além dessa pandemia, que é uma coisa terrível, que prejudica tudo e a todos, economia, saúde, gente morrendo, pessoas próximas a gente, às vezes não tão próximas, mas os números que eu divulgo aqui, tudo isso acontecendo, e o Capitão Corona não tem uma palavra para o pessoal dos médicos, enfermeiros, assistentes, o pessoal que trabalha na linha de frente da saúde. Não tem uma palavra para a família dos mortos. Não tem uma palavra para nós que estamos respeitando o isolamento social. Pelo contrário, ele incentiva que todo mundo saia de casa, nos chamou de covardes. Chamou quem está fazendo isolamento social de covardes. Você entendeu? E hoje de manhã, com aquela palhaçada matinal que ele costuma fazer lá na porta do Palácio do Planalto, daquele chiqueirinho ridículo, onde se posta ali um gado que fica mugindo, gritando mito, mito, batendo palma para qualquer asneira que ele diz, se negou a falar com a imprensa. Não, vocês só publicam mentira, não vou falar nada, sei lá o quê. Aí começou a insultar a imprensa sobre os gritos, os acenos, os aplausos desse gado que fica mugindo e concorda, nem ouve o que ele fala. Qualquer coisa que ele fala, eles aplaudem, gritam, mito, sei lá o quê. Nós estamos, olha, a situação é muita ignorância junta, muita ignorância. E defende a abertura das casas lotéricas, das empresas, todo mundo na rua. Deixa todo mundo se infectar e morrer milhares e milhares de pessoas. Tá? E esse ministro da Saúde, com aquela cara de família Adams, também está na dele. Está na dele. O outro fazendo barbaridades e ele não se pronuncia.
Eu li um artigo muito interessante hoje do Frei Beto, meu querido Frei Beto, escritor, como escreve o Frei Beto, lança um livro atrás do outro. Outro dia até mostrei aqui o último livro dele, que ele analisa o que aconteceu no país, do impeachment para cá, tragédia que foi. Ele questiona a falta de providências do governo do capitão para proteger os mais pobres. Porque esse negócio de 600 reais não resolve rigorosamente nada. E não é todo mundo que pegou 600, não. Porque precisa de documento, CPF, não sei o quê. Não atingiu aquela quantidade de gente prevista. Mas ele diz, e com toda razão, coloco aqui, que eu separei aqui, que se não houver investimento em políticas públicas, não vai adiantar nada. E após pandemia, então, vai ser uma tragédia nacional. Mas ele duvida da capacidade do Poço Ipiranga e do Capitão Corona de fazerem isso. Na opinião do Frei Beto, o Poço Ipiranga só pensa em encher as burras do tesouro e não em impedir que o país tenha os respiradores. Agora tem 48 horas para entregar os respiradores lá no Maranhão. A ordem partiu do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal. A liminar responde a uma ação da administração do Flávio Dino contra o governo federal, que tinha bloqueado, veja, o governo bloqueando quem está trabalhando a favor do pobre, a favor do quem precisa de assistência médica. A compra foi realizada 19 de março, ele fez uma operação de guerra para chegar no Brasil e, por enquanto, estava parado lá agora essa empresa de Santa Catarina, graças a uma liminar do governo do Maranhão, vai ter que entregar lá no Maranhão, sim, tá? Falei que era Dia da Terra hoje, né? Vamos falar um pouquinho. Está sendo comemorado pela internet, até o Google hoje, fez um vídeo muito bonitinho falando de abelha e tal. É um vídeo interessante. Quem não viu, vai lá no Google, clica lá que o vídeo é bonitinho. Desde cedo, várias personalidades, Papa, o Al Gore, que foi vice-presidente dos Estados Unidos, estão se manifestando em função do Dia da Terra. Esse Dia da Terra é celebrado desde 1970, 22 de abril de 1970, quando houve uma gigantesca manifestação popular nos Estados Unidos. 1 milhão de pessoas saíram à rua. Eles protestavam contra a poluição, o derramamento de petróleo, dos oceanos, etc, etc, etc. Essa ideia se espalhou pelo planeta, mas esse ano, devido à pandemia, não vai ter manifestação nas ruas. Mas, pelo menos nas redes sociais, está acontecendo. E eu até aproveitei, eu chamo sempre vocês para entrarem lá no meu site, no trajano.com, né? Botei uma foto que eu tirei quando a última vez que teve a festa no Parque da Água Branca, do pessoal do MST, contra o agrotóxico. No Dia da Terra, a gente tem que lembrar e fazer campanha também contra o uso de agrotóxicos. A ministra adora, nossa ministra é conhecida como Menina Veneno, né? Agora, falando em ministra, falando em ministro, só tem gente de cabeça oca, ou cabeça torta, ou ignorante mesmo, ou provocadora mesmo, como aquele ministro da Educação. Agora foi a vez do chanceler, que estava meio sumido. Aliás, tem um dia a Damares, hein? Está meio sumidinha também, né? Até o ex da Educação. Não é só eles, não. Até o Moro. Moro publicou um negócio aí de máscara ontem, sei lá o quê, não é? Cadê a Regina Duarte, que não se manifesta em nada? Não falou nada da morte do Moraes Moreira, né? Do Rubem Fonseca. Vamos lá. Mas esse chanceler, o senhor Ernesto Araújo, que é discípulo do Olavo de Carvalho, ele vê comunista em cada esquina, igual o Capitão Corona. Ele acha que comunista tem aí, é inacreditável. Na madrugada de hoje, ele foi ao Twitter para denunciar uma conspiração. Olha só a cabeça dessa gente. Conspiração marxista para dominar o mundo, se aproveitando dessa pandemia. É inacreditável. O Ernesto Araújo viu indícios dessa conspiração em um texto publicado por um filósofo esloveno. O nosso chanceler diz que o coronavírus forçará o planeta a buscar uma nova lógica de mercado. E aí entram os comunistas. É um negócio impressionante. Esse chanceler é outro. Eu não sei qual o pior, se é o chanceler, se é o ministro da Educação, se é a Damares, agora eu incluo que não é ministra, né, é secretária, a Regina Duarte, e aquele do meio ambiente, era aquele do meio ambiente. Hoje é Dia da Terra, ele tinha que se manifestar
mas se manifestar a favor da terra, a favor de quem não usa o agrotóxico, né? A quem não pratica o desmatamento, ele deve estar comemorando. Ele que teve até, no início, foi o primeiro a ter caso de coronavírus no governo lá do Capitão Corona, naquela ida, daquela delegação aos Estados Unidos, não se manifesta. Deve estar comemorando, tomando champanhe com os jornalistas, sei lá. Ora, vejam essa também. Se você quer retirar uma coisa, uma denúncia, é que você tem, supostamente, culpa no cartório. Você não quer que a coisa venha à baila. Não quer que se fale da coisa que você pode estar envolvido e seriamente envolvido. Estou falando aqui do Bolsonaro. A relatora da CPI das fake news, a Lídia Mata, da PSB da Bahia, ficou indignada com as manobras do advogado e do Bolsonaro, que quer recorrer ao Supremo para tentar barrar as investigações. Ela falou o seguinte, que se alguém quer barrar uma investigação, é de interesse que tem alguma coisa, é em princípio suspeito. Como está acabando o programa, eu quero cumprimentar aqui o Mano Brown, 50 anos do querido Mano Brown, Lênin, 150 anos do Lênin, Mano Brown ao lado do Lula, do presidente Lula. Parabéns, Mano Brown. Eu quero também falar, já falei do Kaká, né? Do grande músico Nivaldo Ornelas, que faz 79 anos hoje. Nivaldo Ornelas foi do Clube da Esquina, um grande saxofonista. Como o programa está, olha o Nivaldo Ornelas aí. Agora o momento cobrança rapidinho, que não pode passar o programa sem o momento cobrança. 170 dias da execução de Marielle e Anderson. E nada. Quem mandou matar? E o Queiroz? E o querido Queiroz? E o querido Queiroz, gente? Bom, tem mais. E os 13 celulares do ex-capitão Adriano? Alguém sabe do conteúdo? Com quem que ele falava? E mais. Aqui é um momento cobrança, sempre repetindo os mesmos temas, mas não tem problema. O exame de sangue do Capitão Corona para ver se ele ficou infectado ou não, se teve o vírus ou não. Ok? É isso aí. O Papo com Zé Trajano fica por aqui. A gente volta amanhã. Hoje o programa, falei muito desse início aqui de números e tal. Amanhã tomara que eu tenha notícias mais auspiciosas, né, mais interessantes, não só de pandemia, para estimular a gente que está em casa, sofrendo, andando de um lado para o outro. E, olha, não se deixe levar para sair pela rua à toa. Você pode sair para o supermercado, a farmácia, mas fique em casa. Fique em casa, não atenda aos pedidos desse translocado presidente. Um abraço e até amanhã.